para todos os públicos. Meus pequenininhos do primeiro, segundo e terceiro ano, eu sou a professora Sônia. Eu sei que vocês não esqueceram de mim e hoje no nosso primeiro bloco nós vamos trabalhar com a disciplina de geografia, ok? Combinado? Mas antes é importante a gente sempre lembrar quem é o idealizador desse projeto, qual o nome que ele recebe, não é? Então, esse projeto, ele recebe o nome de Escola em Minha Casa, projeto de vida, que ele foi pensado pela Secretaria de Educação da nossa cidade de Rosário. Qual é o objetivo dele? Levar a aula até a sua casa através desse veículo que é a TV. Tá bom? Então fica esse convite, não esqueça, você continua estudando, só que agora de uma forma diferente. Você está estudando pela TV, com aulas de todas as disciplinas. E a tia Sônia aqui que vos fala é a professora de qual disciplina? Quem lembra? De Geografia e de História. Muito bem, então na nossa aula de Geografia hoje nós vamos continuar a estudar sobre o ambiente escolar. Estudamos os tipos de escola, lembra que a gente falou que existiam as escolas que existem? As escolas indígenas, as escolas de campo, as escolas quilombolas, lembra que a gente conheceu um pouquinho de cada um? Depois a gente aprendeu quais são as pessoas que convivem na escola, quem são as pessoas que nos ajudam nesse ambiente. E hoje nós vamos falar de um assunto bem importante, que é o que, tia Sônia? É a conservação, a preservação desse espaço, que é responsabilidade dos adultos, não é? Da professora, da diretora, dos agentes de limpeza, mas também é responsabilidade sua. Por quê? Porque você pode ajudar. Então vamos estudar melhor sobre esse assunto? Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Deixa a tia Sônia ajudar aqui. Muito bem. Cuidando da escola. Como a tia Sônia já falou, cuidar da escola é uma responsabilidade nossa. Todo mundo pode e vai ajudar. Então, muito bem. A escola, ela é um espaço de convivência. Para que essa convivência seja agradável, é importante que todos tenham atitudes positivas, por exemplo, de respeito mútuo, de colaboração com as pessoas. Muito bem. Quando eu falo desse cuidado com a escola, eu tenho sempre que pensar como. O que eu, quando eu digo eu, é você também, tá bom? O que eu posso fazer para que aquele ambiente seja cada vez mais harmonioso e gostoso de conviver? Eu tenho que fazer a minha parte, não é? Eu tenho que fazer a minha parte sendo educado com as pessoas que ali convivem. Eu tenho que fazer a minha parte sendo solidário. Eu tenho que fazer a minha parte ajudando quem está precisando de mim naquele momento. É dessa forma que eu vou colaborar para que o ambiente escolar seja bem gostoso de conviver. Tá bom? E às vezes, quando a gente tem algumas manias, algumas atitudes desagradáveis, a gente tem que, pensar. Eu posso mudar, eu posso colaborar para que o meu ambiente escolar seja gostoso, para que todo mundo goste de conviver, tá bom? Não fique só esperando pelas atitudes dos adultos, esperando que a professora, que a diretora lhe diga o que você tem que fazer. Pense e lembre, eu também sou responsável por esse ambiente, tá certo? Entendido? Tendo atitudes positivas. Muito bem. No assunto, continuando a cuidar da escola. Também é importante ter um ambiente seguro, limpo, organizado para os estudos. Portanto, é necessário cuidar da limpeza, conservar os móveis e os objetos da escola. Todos devem colaborar. Por isso, pois a escola é um espaço de todos, tá bom? Então, quando a gente pensa assim, meu pequenininho, minha pequenininha,
tem uma pessoa lá na escola, que é a nossa colaboradora, que é a agente de limpeza. Eu tenho uma pessoa lá, eu vejo ela todos os dias arrumando, limpando a minha escola. Eu não preciso fazer nada. Não, essa não é uma atitude legal. Por quê? Porque todos nós somos responsáveis por esse espaço, tá bom? Então, quando eu digo eu, é quem? É você, é a professora, são os alunos. Nós temos que olhar para aquele lugar e dizer, é meu, me pertence e eu tenho que cuidar com carinho. Cuidar com carinho é manusear a cadeira com cuidado, é manusear a mesa com cuidado, é não riscar. Vocês sabiam que tem algumas crianças que ainda não aprenderam e que têm coragem de riscar a carteira da escola? Que tem coragem de riscar a parede? Isso é legal? Não, não é legal. Então, sou eu e você que temos que cuidar desse espaço. Nós temos que ter... quando a gente encontrar aquele coleguinha que às vezes não aprendeu, colocando o lixo no lugar errado, tipo assim, ó, rasgou o papel, jogou no chão, você vai lá com toda a educação e diga, meu coleguinha, essa atitude está errada. Vamos ajudar a manter a nossa escola limpinha. Pegue o seu lixo e coloque no cesto de lixo. Tá bom? Então é com essa ideia de manter tudo limpo, tudo organizado, que a gente vai ter o quê? Um lugar confortável para viver, para conviver. Por quê? Porque a gente passa tanto tempo na escola e tem novidade por aí. Muitas escolas de Rosário já vai começar com as aulas presenciais. Não são todas ainda, vamos estar voltando devagarzinho, mas já vamos estar voltando. Olha que maravilha! Nós estávamos com muita saudade e pedindo muito, muito ao Papai do Céu que esse momento voltasse logo. Não é assim? Muito bem, mas você está há um ano e meio sem ir na escola. Então, quando você voltar, você vai voltar cheio de garra, cheio de energia. E ó, com essa mente, com essa ideia na mente, eu vou cuidar com todo carinho da minha escola. Tá certo? Muito bem. E o lixo e a limpeza da escola, tá? Então aqui já é uma preparação para você aprender a fazer o quê? A reciclar esse lixo, tá bom? Você já aprendeu lá na aula de ciências com a tia de ciências qual é o local ideal para que eu coloque cada tipo de material. Tia Sônia, eu preciso ter essa atitude na escola? Precisa, meu amor. É na escola que a gente aprende todas as coisas que a gente vai precisar ao longo da vida. Então, na escola também a gente aprende qual é o lugar correto para colocar cada objeto. Vamos aprender um pouquinho? Podemos reaproveitar o plástico dos potes que iriam para o lixo para fabricar novos objetos. Esse reaproveitamento é chamado de reciclagem. Vamos pensar aqui. Quem é aqui que gosta de tomar o Danone, o Yakult naquele potezinho de plástico, feito de plástico? Todo mundo, né? Será se eu posso reaproveitar? Pode, você pode transformar ele em um brinquedo, você pode transformar ele em um vasinho de plantinha. Então, essa atitude se chama reciclagem, reaproveitar. Por quê? Porque a gente já aprendeu que esse plástico, quando ele é jogado no meio ambiente de qualquer forma, ele vai passar muitos e muitos anos para ele se deteriorar, para ele virar, para ele se misturar com o solo. Vai passar muitos e muitos anos. Já pensou? Eu jogo plástico, você joga plástico, como é que vai ficar o nosso planeta Terra? Como é que vai ficar o meio ambiente? No mínimo, sujo, não é? Então, lá na escola, a gente já pode começar com essa atitude. Mas, para isso, vamos aprender um pouquinho sobre as cores e o que onde é que eu posso colocar cada tipo de material? Vamos lá? Muito bem. Então, vamos lá. Tenho certeza que você já viu por aí esses símbolos, tá bom? Observe o símbolo, que é uma setinha que vai girando
E essa setinha, esse desenho que está aqui bem no meio do vaso, ele é chamado do símbolo da reciclagem, do reaproveitamento dos materiais que a gente vai consumindo ao longo da vida, tá bom? E que materiais são esses, tia Sônia? Temos o papel, o plástico, o vidro, o metal, o material orgânico. Quais são os materiais orgânicos? São aqueles, um exemplo, a casca da banana, tá bom? São os materiais que entram em decomposição bem mais rápido, tá certo? As cascas de frutas, de legumes, também vamos dizer, os restos de comida, na sua maioria, tá bom? E os não recicláveis, tá bom? Aqui entrou mais 2 componentes que geralmente a gente encontra por aí. O cesto azul, que é para eu colocar o quê? Papel. O cesto vermelho, que é para eu colocar plástico. Vamos memorizando, tá bom? O verde, que é para eu colocar vidro. Muito bem. E o amarelo, para eu colocar metal. Então é bom fazer essa relação de cor material que fica bem mais fácil. E como eu falei, a gente vai incluir mais 2 cores que a gente não vê muito por aí, que é a cor marrom, tá bom? Que é para colocar o orgânico, é aquele material que entra em decomposição rápido, e o não reciclável. Tia Sônia, me dá um exemplo de material não reciclável, porque a professora falou que tudo dá para reciclar. Tem algumas coisas que não dá, tá bom? Por exemplo, a fralda descartável que é usada no bebê, ela não dá para ser reaproveitada. Então, se a gente tiver essa cultura, esse costume de já separar ela em um determinado ambiente, ela vai para um determinado fator para ela ser passar por um outro tipo de processo que não é a reciclagem. Tá bom, meus queridos? Muito bem. Vamos ler um pouquinho ali abaixo, que diz o seguinte: existem lixeiras próprias para depositar objetos que devem ser reciclados. Ok, já aprendemos que são eles. Vamos aprender mais um pouquinho, vamos relembrar. Azul, para o papel. De novo, azul eu uso para eu colocar papel. Muito bem. Vermelho, eu uso para colocar plástico. Muito bem. Verde, a cor verde eu lembro de vidro. Amarelo, eu vou colocar o quê? Metal. E esses novos integrantes, não é? Mas que você já vai aprender hoje, que é o marrom para o lixo orgânico e o cinza para o não reciclável. Por exemplo, a fralda que o bebê usa. Ok? Muito bem. Cada lixeira tem uma cor que indica o tipo de material que deve ser depositado nela. O que nós vamos fazer? Nós vamos ser uma espécie de defensores da natureza, nós vamos cuidar do meio ambiente e nós podemos começar primeiro na nossa casa, ensinando a mamãe, ensinando o papai, né? Vamos já tipo assim, tia Sônia, lá na minha casa eu não consigo ter esses 6 tipos de vasos diferentes. Ok, mas lá você pode fazer vou te dar uma dica bem legal. Lá na nossa casa a gente pode ter somente 2 vasos. Um para colocar os lixos orgânicos, aquele que vai apodrecer mais rápido, e os não orgânicos. Não é legal? Lá em casa não precisa a gente ter esse monte de vasos, mas você vai encontrar esses vasos pelas cidades, você vai encontrar na sua escola e você tem que saber qual material você vai colocar em cada vaso. E depois, o que isso... Tia Sônia, o que isso vai ajudar? Meus amores, ele vai ajudar as pessoas que já trabalham com esse tipo de material, que são os coletores e recicladores de material orgânico.
Então ele já vai facilitar, já vai o quê? Separadinho. E você fazendo isso, tá fazendo o quê? Ajudando muito, muito. Tá certo? Gostaram da aula de hoje? Tá todo mundo convidado para ser o quê? Defensor da natureza, ok? Muito bem. Então vamos finalizar com a nossa atividade? Ok, nós estamos hoje finalizando, por enquanto, né? Porque esse é um assunto que vai permear toda a nossa vida, o nosso conteúdo sobre a escola, esse ambiente escolar. Como eu já falei no início da aula, estudamos muito sobre a escola, quem são os componentes, os tipos de escola, quem é que convive, quais são as minhas atitudes que eu devo fazer, quais são as atividades que eu realizo na escola. Tudo isso a gente estudou aqui. E para finalizar, o que a tia Sônia quer como dever de casa, atividade de casa? Você vai desenhar a sua escola. Não vai ser legal? Pegue um papel bem grande, bastante canetinha de desenho e faça um desenho bem lindo da sua escola. Tia Sônia, eu gosto de escrever, amo escrever. Ótimo. Então você já aproveita, já faz um texto explicando, colocando no papel como é a sua escola, como você está feliz de voltar para a sua escola, tá ok? Muito bem. E eu vou fazer o que com isso, tia Sônia? Toda vez a senhora falar isso. Muito bem, você vai guardar com bastante carinho, bem colorido e vai levar para a professora, para sua professora no retorno das aulas presencial. Não vai ser legal? Muito bem, então nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de geografia e vamos voltar no próximo bloco com a nossa aula de história, ainda falando sobre escola. Um beijo no coração de vocês e até o próximo bloco. Muito bem, voltamos ao nosso segundo bloco, que é com a nossa disciplina de História. E a tia Sônia falou no bloco anterior que esse bloco nós iríamos continuar estudando sobre a escola. Só que como a gente está na disciplina de História, como já dá uma dica pra gente, nós vamos conhecer um pouquinho da escola no passado, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar como é a nossa escola hoje. Vamos fazer uma brincadeira de visualização. Como é a nossa escola? Pensa aí como é a nossa sala de aula, como é aquele espaço do pátio, a área da cantina, a biblioteca, os móveis da biblioteca, se tem muito livro, se não tem. Vamos pensar no quadro. Conseguiram? Conseguiram visualizar a nossa escola? Ou a sua escola, ou a escola do seu colega, do seu irmão, que você foi passear e conheceu? Pois muito bem. Agora vamos pensar o seguinte. Será se essa escola que tem esse modelo de escola que tem hoje, sempre foi assim? A forma de se vestir, a forma de se posicionar na escola, sempre foi assim? Desde lá do início da colonização? Não, tia Sônia, não foi assim. Pois é, meu querido, não foi assim. Desde que os portugueses chegaram aqui ao Brasil, junto com os jesuítas, que foram os padres que implantaram esse modelo de escola aqui no país, muita coisa mudou, tá bom? Mudou o formato da escola, mudou a mobília, mudou as cadeiras, mudou tudo, tá certo? Então, desde desse século, né, quando foi implantado, foram tendo muitas reformulações de tudo, até chegar nos modelos de hoje, tá certo? E nós vamos ver um pouquinho, nós vamos ver algumas imagens de como era essa escola nesse período mais antigo, tá bom? Vamos lá? Muito bem. A escola de hoje são diferentes, claro, né, da escola do passado.
Há cerca de 100 anos, as crianças aprendiam a ler, a escrever e a resolver problemas de matemática. Além disso, tinha aulas de canto, de desenho e de caligrafia. Então, vamos observar um pouquinho essa imagem? Como era que estava a organização das cadeiras. Observe essa imagem, está um pouquinho desfocada, mas a tia Sônia vai fazer uma leitura mais minuciosa para você. Nessa sala de aula aqui, a gente só percebe meninos, tá? Isso já é uma coisa diferente das escolas de hoje. Por quê? Porque hoje nós temos salas mistas. O que é isso? Nós temos meninos e meninas estudando no mesmo espaço. Então, quando essa foto aqui foi tirada dessa escola, era dividido, tá? Tinha a sala das meninas e tinha a sala dos meninos, tudo separadinho. Já era uma coisa diferente da época de hoje. E aqui a gente observa também a postura das crianças, todo mundo sentado enfileirado um atrás do outro. Nessa época aqui, meninos, a gente não podia sentar em círculo, não podia afastar as cadeiras e sentar no chão, não podia fazer nada disso. Por quê? Porque existia uma lei, existia uma regra que tinha que ser cumprida à risca. E todos os professores levavam essa lei ao pé da letra, tá bom? Então você entrava e você saía da sala de aula naquele mesmo modelo de aula, tá bom? E outra coisa que a gente percebe a forma como era decorada, as salas de aula tinha muita informação, vamos dizer, mais voltadas para a postura que tinha que ter em sala de aula, sobre o comportamento, como você devia se sentar, como você devia se direcionar ao seu colega ou ao seu professor, tá bom? Só para você entender um pouquinho mais como era essa escola lá no início da colonização, tá? E para a gente pensar, tá parecido, tá igual com a nossa escola de hoje? Não, tá bem diferente, tá bom? E outra coisa, turma, que tem de diferente, né, que a gente vai aprender hoje, que é bem legal, é sobre os uniformes. Esse tipo de uniforme, ele foi usado por muito tempo aqui no Brasil. Então, os meninos, eles usavam gravatas para ir à escola, sempre calça, vamos dizer que uma calça social, tá bom? Era uma calça social, usava cintos, e o que era bem diferente era que eles já tinham esse tipo de, vamos dizer que de farda, de vestimenta, já de olho no que era refletido de como as pessoas se vestiam, tá bom? Então essas roupas, elas já imitavam como as pessoas trabalhavam, como era que você ia ao banco, encontrava as pessoas de paletó, você ia em diversos ambientes da cidade e você encontrava pessoas vestidas assim. Então as escolas eram meio que copiavam aquele modelo. Por quê? A intenção era já levar você a ter essa postura até mesmo de se vestir. E as meninas, elas tinham uma forma de se vestir bem diferente dos meninos. Hoje, a gente percebe nas nossas escolas que o uniforme escolar, ele é bem parecido para menino e para menina. Tem menina que vai de calça longa, menino também. A roupa é muito parecida, tanto para menino como para menina. Mas nessa época, meus amores, era tudo diferente. E as meninas, elas só podiam usar saias. E elas usavam, que é bem legal de você até perguntar para a mamãe, porque a tia Sônia não conta para ninguém, mas a tia Sônia também usou esse uniforme. Tia Sônia, a senhora já tá bem... Não, tia Sônia não tá... Vamos mudar de assunto. Então, esse tipo de farda também copiava o modelo de se vestir da época. E as meninas usavam uma meia que vinha bem em cima, pertinho do joelho, tá bom? Mas era muito bonita essa forma de se vestir. O que eu quero que vocês aprendam é que era diferente dos dias de hoje, ok?
E o que a gente aprendeu também um pouquinho no nosso slide passado, que eu vou até voltar um pouquinho, é sobre os tipos de aula que eram aprendidas naquela época, que eram ensinadas. Por exemplo, fazia parte do currículo escolar, do que era aprendido na escola, aulas de canto, tá bom? De desenho e de caligrafia, ou seja, só exemplificando a aula de caligrafia. O que se aprende ou que se aprendia nas aulas de caligrafia? Ela era voltada para você aprender a escrever, ou seja, tinha uma forma de se escrever. Eu não podia escrever de qualquer jeito, você não podia escrever de qualquer jeito. Então, nas aulas de caligrafia, você ia treinar a sua escrita. Hoje na escola a gente ainda usa algumas atividades voltadas para caligrafia, mas não era tanto, lá era uma disciplina, era toda semana tinha que ter aquela aula. E também tinha as aulas de canto, que também eram obrigatórias. Hoje, nas escolas, a gente tem também aula de canto dentro da disciplina de arte, a gente aprende a cantar, mas a diferença é que lá era todos os dias, fazia parte do currículo, fazia parte, é como se fosse português, matemática, canto, desenho, caligrafia. Você tá entendendo? Tá sim, porque você é pequenininho, mas você é muito inteligente, tá certo? Tá conseguindo perceber as diferenças? Muito bem, então vamos lá. E outra coisa bem legal que eu quero que vocês aprendam é sobre os materiais escolares que eram usados naquela época, tá bom? Hoje, o que a gente tem na nossa mochila? Vamos pensar o que a gente tem na nossa mochila. A gente tem um jogo de canetinha, a gente tem tesoura, a gente tem uma variedade de cadernos muito enfeitados, menos enfeitados. As meninas gostam de cadernos bem coloridos, não é? E nessa época, meus amores, não tinha nem o que a gente chama hoje de caneta, tá bom? A caneta nessa época se escrevia usando a pena. Olha, vamos observar um pouquinho. Olha como era diferente. Então, essa pena, que era mesmo uma pena de uma ave, ela era, usava-se um potinho com tinta e você ia triscando essa pena nessa tinta e daí que você ia escrevendo letra por letra. Será fácil? Era mais fácil do que hoje? Com certeza não. Então, antigamente, os alunos escreviam com uma caneta com uma ponta de metal que era mergulhada na tinta. Então, para cada letrinha, mergulhava o bico da caneta ali naquela tinta e desenhava aquela letrinha. Outra letra, de novo e de novo, até você construir um texto. Tá bom? É diferente? E quais são os materiais de hoje? Vamos ver? Muito bem. Os cadernos de caligrafia, nós falamos um pouquinho que tinha vamos dizer que essa disciplina de caligrafia. Os cadernos de caligrafia com linhas especiais eram usadas para que os alunos aprendessem a escrever a letra bonita, ou seja, nessa época existia todo um cuidado para padronizar a letra. O que é isso, tia Sônia? É uma palavra nova. Vamos aprender? Padronizar. O que era? Deixar a letra de todo mundo mais ou menos igual, tá bom? E para eu ter essa letra mais ou menos igual, eu ia treinar aquela escrita, tá bom? No meu caderno de caligrafia, tá certo? Alguns objetos usados pelos alunos no passado continuam os mesmos, que é o lápis de cor, o lápis preto e a borracha. Então, isso daqui é bem legal de você aprender, ó. Materiais que eram usados no passado e que continuam até hoje. O lápis de cor, o lápis preto e a borracha. Então, isso é o quê? Uma curiosidade.
esses materiais perpassaram, continuaram até nos dias de hoje, tá certo? E aí, foi legal conhecer um pouquinho da escola no passado e comparar com a nossa escola de hoje? E vamos pensar, tá melhor? Será que aquelas crianças naquela época achavam legal só ter esse material? Não se sabe, né? Vai ficar a curiosidade. E para finalizar a nossa aulinha de hoje sobre como eram as escolas no passado, você vai perguntar para o seu papai e para a sua mamãe: papai, mamãe, titia, me conte um pouquinho como era o seu material escolar. Você tinha uma mochila? Você tinha bastante canetinha coloridas como eu tenho hoje? Pergunte, meu amor, pergunte. E aí você vai, depois do que a mamãe ou o papai contar para você, você vai imaginar e você vai novamente fazer aquela atividade que a tia Sônia sempre pede. Porque se você tem só 6 aninhos, você vai dizer assim: ô tia Sônia, eu ainda não sei escrever, eu estou aprendendo a escrever. Mas você pode registrar de uma outra forma. Como é que a gente registra? Desenhando. Quem é que não gosta de desenhar? A tia Sônia ama desenhar. Então você vai lá e você vai perguntando para o papai e para a mamãe. Você vai fazer um desenho bem legal, bem colorido e vai fazer o quê? Ah, você já sabe. Você vai guardar para levar para a tia, para sua professora quando voltar no presencial. Então vamos ficando por aqui com a nossa aulinha de história. Foi muito, muito bom ter ficado com vocês nessa quarta-feira, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.